Boa noite, cheguei para nossa aula. Hoje nossa aula de sexta-feira vai ser sobre desempenho cerebral, né? Foi uma aula que muitos de vocês pediram para que eu fizesse, porque envolve bastante a parte de foco, concentração, né? E todos esses pontos. Então, eu trouxe para vocês aqui hoje a aula mais detalhada e ao mesmo tempo prática que eu consegui colocar para vocês sobre o desempenho cerebral, tá? E quando a gente fala de desempenho cerebral, obviamente a gente olha toda a parte de como que a gente vai chegar no ponto lá do foco, né? Justamente da parte de concentração. Aqui eu vou falar sobre em relação a pessoa que vai fazer prova, pessoal que vai fazer ou só quer melhorar em questão de estudo mesmo, né? Então hoje a gente vai conversar sobre esse ponto, né, que é um dos pontos que eu mais gosto, inclusive, que é falar sobre os nutrientes nootrópicos, né, que não precisa você usar medicamento para isso, são coisas que a gente consegue mudar com formas mais naturais, né, não precisa utilizar tanto assim os medicamentos, né. Então hoje a gente vai conversar sobre esse ponto aqui, tá bom? Lembrando que essa aula é da plataforma Fraternidade Farmacêutica, tá? Então, quem não estiver na plataforma ainda, aqui no Instagram, o link tá na minha bio, e no YouTube, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Bom, quando a gente começa a pensar em suplementação, em qualquer coisa que a gente vai pegar, qualquer estrutura que a gente precisa desvendar nisso daí, a gente precisa sempre entender que nós somos integrativos, né? Então, se a gente é integrativo, a gente tem que abordar todo um sistema, a gente tem que pegar todo um processo aí para colocar a nossa fundamentação lá dentro. Então, como nós somos integrativos, toda a parte que a gente coloca sobre o entendimento daquilo em si, né? A gente sempre vai colocar ali o que pode estar causando aquilo, o que pode ser o que pode não estar ajudando, né? E sempre lembrando, pegando aí a prerrogativa da parte integrativa, né? Que quando a gente ingere alguma coisa que não é tão boa, né? Ela pode ser pior do que você não ingerir nada. Ou seja, se você ingere coisas que são ruins para o organismo, ela pode atrapalhar mais do que se você não ingerir suplementação nenhuma. Então, pensando nesse ponto, a gente vai para a primeira coisa que a gente precisa analisar quando a gente vai pensar em desempenho cerebral, né? Toda vez que a gente vai falar de integrativo, a gente pensa nos nossos 4 pilares. Nossos 4 pilares, eles colocam todas as doenças praticamente ali dentro, né? Que é glicação, submetilação, inflamação e oxidação. Então, se a gente aprende esses 4 pontos, a gente pega praticamente não, todas as doenças a gente coloca aí dentro, né? Porque toda doença, ou ela vai ser um desses motivos, ou todos eles juntos, né? Na aula sobre imersão, né? Lá na imersão farmacêutico integrativo, eu dei pra vocês uma aula só sobre esses pontos, não sei se vocês vão lembrar, né? Lá estavam os pontos, esses 4 pontos que são os principais, né? Então, a gente sempre analisa esses 4 pontos, porque para desenvolver uma doença vai ter um desses 4 pontos ou todos eles juntos, né? Então, a gente sempre analisa eles. E uma coisa que a gente precisa olhar toda vez que a gente vai começar, né, a analisar algum ponto, é justamente a parte da parte alimentar do nosso paciente. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que a gente analisa quando a gente vai trabalhar desempenho cerebral é a parte de incompatibilidade alimentar. Como assim, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, na aula de glúten eu falei sobre isso. Lá na aula de glúten eu expliquei detalhado, inclusive eu aconselho que vocês passem lá e deem uma revisada, né? Em relação ao glúten em si, em relação a como é que a gente entende essa incompatibilidade alimentar. Mas basicamente a incompatibilidade alimentar nós temos 3 pontos aí, né? Que é a intolerância, a alergia e a sensibilidade, né? E aí o que acontece nesses 3 pontos? A gente consegue diagnosticar, a gente consegue achar, né, essa incompatibilidade quando ela é uma intolerância ou quando ela é uma alergia. Isso é mais fácil a gente encontrar. Por quê? Quando é uma intolerância, você consome, igual quem tem intolerância à lactose, você consome a lactose e tem ali uma reação muito rápida, né?
Então você tem uma reação mais rápida, que você sente na hora que você tem aquela intolerância. Você não pode de jeito nenhum consumir aquele alimento, porque senão você tem uma certa reação ali que ou te incomoda, ou te causa dor, qualquer coisa do tipo. A alergia, ela é muito parecida com a intolerância, só que a diferença é que a alergia, ela vem e some, né? Então, de vez em quando, você consome um alimento, você tem bolinhas no braço, você desenvolve coceiras, desenvolve mais espinhas, você desenvolve várias coisas, você incha, né? Isso pode ser uma alergia. E aí você só consegue observar a diferença da alergia para a sensibilidade, porque a alergia, ela é quase que você consegue colocar ela, você consegue perceber ela com maior frequência. Então se você tem uma alergia, por exemplo, a glúten, né? Você consome coisas com glúten, você sempre vai ter algo. Então você sempre vai ter uma enxaqueca, você sempre vai ter aqueles carocinhos no braço, aquelas bolinhas que dão atrás do braço. Vai desenvolver acne, ou vai ter muita TPM, ou vai ter muita cólica, você sempre vai ter um ponto que toda vez você vai conseguir observar. Já a sensibilidade, ela é mais difícil da gente conseguir entender, porque a sensibilidade, são diversas coisas ali, né, que tem no organismo, e aí justamente por isso que você precisa pegar isso com o seu paciente. De início, quando a gente não tem tanta experiência e conversar, não tem tanta prática clínica, fica mais difícil a gente entender, mas com o tempo você vai entendendo isso, vai começando a perguntar mais para os seus pacientes, tá? Então, quando a gente começa a conversar com um paciente, a gente começa a perguntar pontos como como que funciona o seu intestino, por exemplo. A gente nunca pergunta para o nosso paciente se ele vai regularmente no banheiro, porque aí ele vai responder sim ou não, né? Então você precisa perguntar como é que é o funcionamento do intestino dessa pessoa. E aí, na maioria das vezes, as pessoas relatam que funciona normal. Funciona normal, eu vou todo dia. Já vai estar errado, né? Porque quem já fez aula comigo já sabe que isso é errado. Pelo menos 2, 3 vezes no dia é o correto, né? Mas uma vez no dia já está melhor do que 80% da população. Então, ele fala assim, não, tranquilo. Tá, mas aí você tem algumas diarreias de vez em quando, né? Você passa alguns apertos, algumas dores de barriga. E sempre a pessoa vai lembrar de episódios, né? Quando ela não consegue associar, por exemplo, eu passei mal o dia que eu comi um negócio estragado. Eu sabia que, sei lá, descobriu depois que estava estragado. É uma coisa. Mas tem vezes que você vai conversar com a pessoa e ela fala assim, pelo menos uma vez na semana eu tenho uma diarreia. Pelo menos uma vez na semana eu passo um sufoco de sair correndo na rua, não sei o que, não sei o que. Então, essas coisinhas são as sensibilidades. E aí, eu sempre começo por esse ponto, porque se você juntar a sensibilidade de glúten e lactose, você tem 90% das pessoas. Então, 90% da população ou vai ter sensibilidade a glúten, ou vai ter sensibilidade à lactose, ou aos dois juntos, tá? Por que isso? O glúten, nós temos uma aula específica disso, mas só para lembrar, o glúten é algo totalmente estranho ao nosso organismo, né? Porque o glúten é algo novo para o nosso organismo comparado com todas as outras coisas, né? O glúten ele foi inserido há uns 50 anos atrás. Então, nós não temos ainda capacidade de digerir o glúten. E ele, quando ele foi colocado na alimentação, a ideia não era que a gente consumisse tanto. A ideia não era que a gente consumisse o pão de manhã com o bolo no café da manhã, depois consumisse macarrão no almoço, depois consumisse o bolo da tarde, depois consumisse... Não era essa a ideia, né? A ideia de quando colocaram o glúten é porque, no início, né? É porque não ia conseguir suprir a quantidade de pessoas, né? Que iam estar no mundo e tal. Colocaram essa desculpa aí para colocar o glúten. Então o glúten é uma coisa totalmente estranha ao nosso organismo, né? E, ao mesmo tempo, ele age como eu esqueci a palavra agora, mas é como se ele interferisse ali na barreira do intestino, né? E tem um nome específico para isso. Na aula de glúten tem esse nome específico. E aí, quando ele interfere na barreira do intestino, ele abre a barreira e começa a entrar até antinutrientes ali. Então, resumindo, é isso. Então, quando a gente fala de desempenho cerebral, a gente sempre tem que lembrar que intestino e cérebro estão ligados. A gente sempre fala que o intestino é nosso segundo cérebro, né? Pois é, justamente por isso.
O intestino também produz serotonina. O intestino ruim, ele leva para tudo quanto é lugar. Você tá com o intestino ruim, o intestino machucado, você atrapalha o seu eixo HPA, por exemplo, né? Então, se você não consegue arrumar o seu intestino, você não consegue arrumar o seu cérebro, tá? Eles estão inteiramente ligados aí. Então, quando a gente fala de desempenho cerebral, a gente precisa pensar primeiramente nisso. Ou seja, você vai pegar um paciente, né, ou você mesmo, né, como eu sempre falo por aqui, vocês vão começar com a suplementação, comecem por vocês, né? Vocês vão analisar isso. Eu descobri, né, eu tenho enxaqueca desde sempre. Eu já tive crise de enxaqueca de eu ter que ir no médico e ele me dá morfina pra eu tomar. Eu tomei morfina. Eu lembro até hoje que foi o Dimorf, né? Eu tomei, ele pingou as gotinhas pra mim, pra eu tomar dentro do consultório dele, de tanto que eu estava com enxaqueca, minha cabeça estava com febre. E eu não conseguia tratar isso de alguma forma. Eu tomei topiramato muito tempo, né? E não resolvia. Só que na minha cabeça, como eu sempre fui muito adepta ao suplemento e não ao medicamento, né? O medicamento para sempre, eu tinha que achar alguma coisa aí. Tentei suplementação de tudo quanto é forma, aliviava a enxaqueca. Só que, né, quando eu estudei sobre o glúten, eu falei, eu acho que é glúten. E aí eu comecei a testar. Primeiramente eu testei carboidratos, né? Eu percebi que toda vez que eu ia em alguma festa, por exemplo, casamento, né, algum aniversário de criança, que a gente come mais besteira, come mais docinho, essas coisas, eu percebi que no dia seguinte eu acordava muito mal, e eu não bebo, né? Então eu sabia que não era ressaca, então eu acordava como se eu tivesse de ressaca no dia seguinte. Acordava muito ruim, queria ficar na cama o dia inteiro, o dia seguinte era horrível, né? Eu ficava muito ruim e a minha cabeça doía assim, uns 2 dias depois eu tinha crise de enxaqueca. Então, quando eu percebi isso, eu falei assim, pode ser o carboidrato e açúcar. Então eu vou cortar primeiro né? Óbvio que eu não conseguia cortar tudo. Vou cortar primeiro o carboidrato, cortar pra ver. Vou cortar, ver se eu fico sem crise de enxaqueca, porque eu tinha pelo menos ali 2 na semana. Então eu vou cortar para carboidrato pra ver. Quando eu cortei o carboidrato, melhorou a minha enxaqueca e a minha gastrite. Eu não tive mais crise de gastrite, nem crise de enxaqueca. Quando aconteceu isso comigo, eu falei, bom, então é o carboidrato, né? Continuei cortando, até que um dia me deu muita vontade de comer arroz com ovo. Muita vontade. E eu já com esse negócio de cortar carboidrato, eu falei, não, eu vou comer esse arroz com ovo, vou ficar em casa essa semana mesmo, se eu tiver alguma coisa, beleza. Tô em casa, né? Então, consumi o arroz com ovo, né? E não deu nada. Eu não amanheci ruim na semana seguinte, eu não tive enxaqueca. E aí eu parei a pensar, eu falei, olha, o arroz ele não tem glúten, então será que eu tenho intolerância a glúten? E aí eu comecei a testar. Intolerância não, né? Sensibilidade. Então eu comecei a testar. E aí eu fui lembrando das várias vezes que eu passei aqueles perrengues no centro da cidade, que te dá uma dor de barriga, né? Que te dá alguma coisa assim, você não sabe o que foi que aconteceu. Então eu comecei a testar. Eu fiz 2 semanas sem glúten, não tive crise de enxaqueca, não tive desarranjo intestinal, meu intestino passou a funcionar. Meu intestino, gente, sempre foi preso. Eu lembro da minha mãe falando isso quando eu era criança, né, que eu tinha o intestino preso, eu sempre tive o intestino preso. Então pra mim isso era coisa comum, né? Eu tenho intestino preso, é normal. E aí, quando eu comecei a tirar o glúten, tirei mesmo o glúten, meu intestino funcionou, assim, maravilhosamente como ele nunca tinha feito. Como se tivesse tomado geleias de, né, o que esse treco lá que faz estimular lá o intestino. E aí, eu voltei com o glúten. Quando eu voltei com o glúten, a semana que eu entrei com o glúten foi, acho que uma das piores semanas que eu senti, assim. Eu tinha náusea, eu tinha enxaqueca, só que assim, são coisas muito espaçadas. Então, por exemplo, eu consumi o glúten no domingo. E aí, quando eu consumi o glúten no domingo, na segunda-feira eu fiquei muito ruim, eu sentia muito mal, mas aquele muito mal assim, aquele muito mal que você vai trabalhar. Mulheres vão trabalhar, né? Aquele mal que você acorda parecendo que ficou com um pouco de ressaca, que não dormiu direito, é isso. Então eu tinha essa sensação. E aí, na terça ou na quarta eu tive enxaqueca, e aí na quarta acho que eu tive desarranjo intestinal, e foi ficando isso até o dia que eu consegui provar. Eu falei, caramba, é isso, eu tenho sensibilidade a glúten. E aí, por que é interessante a gente fazer isso, né? Entrando nessa parte da sensibilidade alimentar geral, não só para o desempenho cerebral, mas para geral. Quando a gente entende a nossa incompatibilidade alimentar, a gente consegue evitar algumas coisas. Por exemplo, se você descobre uma alergia e uma sensibilidade, você consegue evitar a intolerância. Como assim? Vocês já perceberam que a maioria das pessoas que são intolerantes a glúten, intolerantes à lactose, são adultos? A maioria são adultos? Só, se não me engano, 2% das pessoas que são celíacas, né, ou intolerantes a glúten,
são crianças. E quando é uma criança, que é isso, aí vem toda aquela parte da epigenética, que a gente também já estudou isso e tal. Normalmente os pais fizeram muito abuso do glúten, ou os avós, e aí vem toda aquela parte do gene, por isso que desenvolve na criança, né? Mas a maioria das pessoas que têm intolerância a glúten é a pessoa que já viveu uma vida inteira consumindo glúten, tendo sensibilidade, tendo alergias e não tratando. Por quê? Pra gente é comum. Não é comum pra quem tá assistindo aqui a primeira vez? É comum pra você ter uns arranjos intestinal ou outro. Ah, foi um negócio ruim ali que eu comi, mas já passou, foi só ontem. Mas isso tá errado. O seu intestino ele não é burro, entende? Então, quando você fala de tratar uma coisa, você precisa lembrar sempre das intolerâncias, das sensibilidades, né? Que são as incompatibilidades. Então, quando a gente vai pensar nisso, né? Por que eu entrei nesse assunto, né? Porque pra mim é ponto inicial. Você não consegue ter um bom desempenho cerebral se você não tratar o intestino. Não existe uma forma de você tratar o cérebro, né? Entre aspas, você estimular o seu cérebro a trabalhar da forma correta se você não tratar o seu intestino, tá? Estão totalmente ligados e a gente sabe disso, a gente só não lembra, mas está totalmente ligado. Então, o primeiro ponto que a gente coloca é justamente a incompatibilidade alimentar. A segunda coisa que eu coloco é em relação a gênero, tá? Quando eu pego um paciente, né, que é homem, por exemplo, eu sei que eu vou ter ali uma diferença enorme de uma paciente mulher, tá? Gênero influencia muito. O cérebro masculino é muito diferente do cérebro feminino, né? Eu não sei se vocês já viram isso, né? Já viram contar. Eu ouvi muito tempo, né? Um primo meu falando sobre isso, depois eu vim estudar sobre isso, né? O cérebro feminino, todo mundo fala isso, né? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Porque antigamente, desde sempre, né? Os nossos antepassados, eles precisaram evoluir de alguma forma, certo? Como que era antigamente? As mulheres ficavam em casa, lá no antigamentão mesmo, né? As mulheres ficavam em casa, fazendo as coisas que tinham que fazer, cuidando de filho, arrumando a casa, evitando que entre bichos dentro de casa, fazendo comida, né? Pegando ali as coisinhas da horta, enquanto o marido ia caçar. Então, por que a mulher enxerga assim, né? A mulher ela enxerga quase um 360, enquanto o homem ele só enxerga essa frente. Por que quando a gente está assistindo televisão, por exemplo, né, quando você vê um homem assistindo jogo de futebol, é como se ele estivesse lá dentro do campo de futebol. Ele nem te ouve você falar. Se ele estiver assistindo alguma coisa no telefone, então, você pode chamar que for, a pessoa não ouve. Por quê? O homem, ele é foco. Ele é razão, vamos colocar assim, é lógica, né? Enquanto nós, mulheres, nós temos um pensamento muito mais aberto, a gente não consegue focar tanto, igual, por exemplo, mulher tem muito menos noção espacial do que homem. Não sei se vocês já perceberam isso dirigindo, né? A gente vai dirigir e a gente acha que vai bater as coisas, sendo que o cara tem muito mais noção espacial. Isso é devido à testosterona, tá? Então a testosterona ajuda na noção espacial. Enquanto nós temos mais esse relacionamento interpessoal é melhor, nós somos mais linguísticas, então quando a gente conversa com o homem, a gente fala muito mais do que eles, né? Quando eles têm uma coisa, eles guardam pra eles, a gente não, a gente fala, a gente explode as coisas. Então é muito diferente o cérebro masculino do feminino. É muito diferente porque o estrogênio, ele pega um lado feminino, né? Ele é feminino, né? Só que ele estimula um lado enquanto a testosterona estimula o outro no homem. Então nós somos... tem um médico que fala, né? Que a pior coisa que existe é um homem e uma mulher junto, porque eles são totalmente diferentes cerebralmente falando. Então o cérebro é muito diferente, tá? Existem estudos já que comprovam que quando a mulher tem um AVC, por exemplo, ela volta a falar muito mais rápido. Às vezes o homem nem volta a falar. Por quê? O cérebro feminino, ele tem essa restauração muito mais rápida. Então, quando a gente vai falar do desempenho cerebral, o outro ponto super importante é analisar gênero, tá? Dentro disso daí tudo, né, nós temos que pensar nas três principais coisas que a gente sempre tem que analisar em questão de suplementação, em questão de saúde em geral, né? A gente tem que analisar o ambiente que a pessoa vive, a gente tem que analisar o estilo de vida dessa pessoa e a hereditariedade dela.
Então, aí vai entrar várias coisas. Lembra que eu falei dos 4 pilares, né, no começo da aula? Falei dos 4 pilares: glicação, submetilação, inflamação e oxidação, né? A submetilação, ela tá totalmente ligada aí com ciclo de metil, genética, né? Ou seja, hereditariedade. Então, a gente já aprendeu na epigenética que nós não somos reféns do nosso gene justamente por causa do ciclo do metil, né? Então, essa submetilação, ela vai desencadear isso. Quando a gente fala de ambiente que a pessoa vive, a gente precisa conversar, gente, de tudo com o nosso paciente para entender. Se é uma pessoa, por exemplo, que quer fazer uma prova, quer fazer um vestibular, né? E eu sei porque eu tive eu ia falar alunas, 2 clientes, 2 pacientes, que elas, uma fez a prova de medicina, acho, se não me engano, 12 vezes, e ela passou na 13ª com essas coisas que eu estou falando com vocês aqui, né? E teve uma outra que já virou amiga minha, que ela passou na 3ª vez, né? E ela falou que foi completamente diferente das outras 2, quando ela foi aplicar o que eu ensino falando aqui com vocês, tá? Então, quando a gente analisa o ambiente, a gente vai perceber que, além de existir as pessoas que falam perto dela, né? Por exemplo, se a pessoa estuda em uma casa que as pessoas não ajudam, fazem barulho, porque minha mãe acha que como eu não vou passar mesmo, não tem por que perder tempo estudando, né? Tudo isso tem sim influência, e a gente sabe disso, né? Se você está com uma pessoa e a pessoa te põe para baixo, você tem muito mais dificuldade de subir um nível do que uma pessoa que está com alguém que põe lá para cima. Isso é óbvio, né? Isso é claro. Então, o ambiente que a pessoa vive, a gente precisa pensar nisso, tá? A gente precisa perguntar todos os pontos possíveis para entender como que a gente vai agir nisso daí. Porque nós vamos acabar sendo, sim, um pouco psicólogos aí. Um pouco não, né? Coitados psicólogos. A gente vai conversar um pouco aí com o nosso paciente para ajudar a mudar isso. E, obviamente, se precisar, se achar necessário, indica um psicólogo, né? Mas, qual que é a ideia aqui? Quando você entende que o cérebro, por exemplo, o cérebro parado é um cérebro que atrofia. Então, se você não tem o costume de estudar sempre, você vai ficar atrofiado. O que acontece com a maioria dos farmacêuticos, né? E eu sempre que eu falo isso causa polêmica, mas eu sempre falo isso aqui e tem gente que se dói por isso. O que acontece com a maioria dos farmacêuticos? Eles fazem faculdade, formam, o que eles ouvem dentro da faculdade, eles levam aquilo como verdade absoluta pro resto da vida. Por quê? Porque não procuram estudar mais. Eles não procuram estudar além e fora da estrutura que ele viu na faculdade. A faculdade, gente, é uma base. A faculdade é para você ter uma ideia do que acontece as coisas e aí você vai subindo de nível, tá? Então, quando a gente tem essa acomodação, ou seja, a pessoa que fez faculdade e aí começou a trabalhar. Pronto, estou numa grande rede, estou trabalhando num lugar muito bom e aí fica por isso mesmo. No máximo que ela faz é um cursinho aqui, outro ali para melhorar ali o atendimento, porque a própria drogaria estimula a fazer. Então, quando a gente vê, eu pego normalmente alunos assim, né, eles têm muito mais dificuldade de aprender algo do que quem já estuda sempre. E eu falo isso de experiência própria, né? Toda vez que acontece alguma coisa que eu preciso ficar um tempo, por exemplo, sem dar aula aqui, né? Agora, por exemplo, eu fiquei acho que 2 meses, né? Nós ficamos 2 meses sem aula. Para eu voltar aqui e eu preparar a aula, porque eu preparo a aula antes, né? Para eu voltar aqui, sentar e concentrar, eu custei a fazer isso. Eu tive que ir me forçando de novo, voltando a estudar de madrugada, porque é muito difícil você voltar, né? Todo mundo fala sobre isso. O cérebro, ele tenta te colocar ao máximo no conforto, porque é isso que é bom. Seu corpo adora, né? Você prefere ir caminhar na rua ou ficar deitado no sofá assistindo série? É óbvio que deitado no sofá fica muito melhor, entende? Então o seu corpo, ele é sedento por preguiça, porque é bom para ele ficar em repouso, né? Só que para o seu cérebro não é legal. O seu cérebro, ele está em constante trabalho, então ele precisa estar em constante repetição para aprender coisas. Então, o ambiente que a pessoa vive é extremamente importante. O estilo de vida é extremamente importante. Então, por isso que todos os pontos têm que estar aí. Estilo de vida influencia muito. Por quê? Se a pessoa tem o hábito, por exemplo, de ficar o dia inteiro no computador, o dia inteiro no telefone, que seja trabalhando, nós já temos uma dificuldade ali, alguma coisa, né, que já influenciou ali. Agora, nós vamos pegar aí muitos adolescentes que foram crianças ativas no telefone, ativas no tablet, né? Então, esses adolescentes de hoje, eles vão ter muito mais dificuldade de aprendizado do que nós,
quando a gente foi adolescente, né? Porque nossa infância, a nossa adolescência, ela foi desenvolvida brincando na terra, jogando bola na rua, arrancando o tampão do dedo, enquanto essa nova geração foi desenvolvida no telefone, né? Por vários e inúmeros fatores, inclusive segurança. A gente não pode deixar menino brincar na rua mais hoje, né? Então, o que a gente precisa analisar? Estilo de vida. A pessoa que ela usa muito o telefone, por exemplo, né, as ondas eletromagnéticas estão ali, né, e isso altera, né, a parte cerebral. Vocês vão entender daqui a pouquinho quando eu falar de neurotransmissor. Então, quando a gente fala num geral, né, a gente entende isso. A gente entende que trabalhar com a suplementação, com os nutrientes nootrópicos, não é só você pegar e fazer. Né? Não é só você pegar, passar uma formulazinha e passar ali pra frente. Tem vários pontos. Então a gente analisa, por exemplo, a questão de a pessoa que estuda muito, por exemplo, estuda sentada, a pessoa que estuda e fica muito tempo sem comer. Tudo isso vai ser orientação sua quando você for pegar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer prova de faculdade, prova de concurso. Todo mundo que vai fazer uma prova, por exemplo, ela tem um desempenho cerebral muito menor depois de uns 40, 50 minutos. Por quê? E depois que eu descobri isso, eu achei sensacional, né? Cansa o cérebro? Óbvio, cansa. Você está raciocinando ali a 40, 50 minutos. Ok. Só que em 50 minutos a sua glicose, além de abaixar, né? Além de você ter a glicose mais baixa, você fica 40 minutos assim, virado para a mesa, certo? Está virado para baixo, a cabeça virada para baixo, você está estudando. Isso diminui a passagem de oxigênio para o cérebro. Consequentemente, você começa ali a ter uma hipóxia. Óbvio que você não vai ter hipóxia totalmente, né? Então, o seu oxigênio ele vai em menor quantidade para o cérebro. Isso dá a diminuição de oxigênio, você diminui a capacidade cerebral. Então, isso é um ponto. Glicose, né? A cada 50 minutos, quem for fazer prova, leva uma barrinha de chocolate, né? Pra subir essa glicose aí e você voltar com toda a sua inteligência, né? Pra fazer a prova. Então nós temos uma gama de coisas que a gente precisa analisar quando a gente vai analisar desempenho cerebral, tá? Lembrar aí da parte que a parte nutricional, né, que eu falei no começo. Então, quando você ingere algo que é prejudicial ao organismo, né, que não é bom, ele vai ser muito pior do que você não ingerir. Então, a gente viu aí a questão de compatibilidade alimentar. Tem as coisas tóxicas, né? Comer besteira antes de fazer prova é horrível, né? Antes de fazer prova, pelo menos na semana da prova, tem uma alimentação saudável, uma alimentação sem coisas que são inflamatórias, como glúten, lactose, né? Então tenha um cuidado para fazer isso daí, né? Uma coisa que a gente precisa analisar também, né? A gente consegue pegar aí, quando a gente vai pegar a questão do desempenho cerebral, a gente pega muito jovem que quer fazer prova e pega muito idoso, tá? Idoso, ele procura muito porque, né? Fica com medo do Alzheimer, do Parkinson, né? Percebe a diferença. Então, as pessoas, os idosos, por exemplo, começam a perder a memória, né? O que é comum, né? Não deveria ser. Na idade mais avançada, a pessoa perder memória, né? A pessoa não reconhecer os filhos, aí entra, obviamente, as doenças, né? Então, quanto mais a gente incentivar, quanto mais a gente nutrir esse idoso, mais ele vai ter resposta, né? A gente consegue ajudar muito o idoso em relação a isso, porque é tudo questão de inúmeras coisas que a gente consegue fazer. Então, quando a gente mexe com o desempenho cerebral, a gente pega vários pontos, né? A gente analisa vários pontos aí. Então, a gente pega, igual eu falei com essa questão do câncer, a aula de câncer, eu falei isso com vocês, né? Toda vez que a gente vai pegar uma doença específica, um caso específico, uma coisa específica, a gente sempre vai fazer abordagem multifatorial. A gente sempre vai pegar vários pontos, né? Com câncer foi assim, no emagrecimento foi assim, né? Nós vimos nas aulas. Então, todos esses pontos aí, essas abordagens que a gente vai ter são abordagens multifatoriais. Quando a gente fala de questão de cerebral, nós temos muitos pontos, né? Nós temos vários pontos aí. Então a gente precisa, por exemplo, pensar na oxigenação mesmo do cérebro, né? Precisa pensar na circulação. A gente precisa pensar na energia que vai para o cérebro. A gente precisa analisar os neurotransmissores. A gente precisa pensar na integridade dos neurônios. Então são vários pontos que a gente consegue pegar aí, tá? Dentro desses vários pontos, a gente vai
colocar os nutrientes, né? Os nutrientes nootrópicos. E aí, gente, lembrando aqui, né? Toda vez que a gente tem alguma aula de nutrientes aqui, normalmente eu falo pra vocês qual que é o nutriente que a gente usa, e aí vocês que vão analisar isso em questão de quantidade, analisar o paciente de vocês a quantidade, tá? A gente tem normalmente algumas doses que a gente já usa habitualmente, porque a gente consegue pegar meio que um padrão ali em, sei lá, 40% das pessoas, mais ou menos. Então a gente já tem isso aí, mas a gente sempre passa aqui o porquê disso, tá? Então, quando a gente fala de circulação, oxigenação do cérebro, a gente precisa pensar na estrutura do neurônio, a gente precisa pensar na membrana, né, que ela precisa ter mais elasticidade, né? Lembram da aula de quarta-feira? Quem não assistiu a aula de quarta-feira, voltem e assistam, tá? Aula sobre ômega 3. Eu falei sobre essa questão das membranas serem compostas também por ômega 3, né? Então, o fato de você colocar o ômega 3 na dieta, você aumenta a flexibilidade ali da membrana do local, né? No caso, nós estamos falando de neurônio aqui. Então, quando a gente vai usar então o ômega 3, por exemplo, a gente vai usar ele, o DHA, que é melhor, que ele tem mais atração pela membrana do neurônio. Lembra que eu falei na aula de quarta-feira, expliquei isso direitinho. Então, a gente usa alguns nutrientes que vão facilitar tanto essa chegada de nutrientes como o aporte de oxigênio e de glicose no neurônio. Então a gente usa o complexo E, né? Sim, não é a vitamina E, tá, gente? É complexo E. Quando a gente fala de complexo, lembram que são 8, né? São 8 ali. Normalmente a gente tem a suplementação do tocoferol, né? E aí, quando a gente fala de complexo E, nós temos os 8 tipos de E, que a gente precisa utilizar eles, e quando a gente vai pedir para manipular, a gente pede sempre complexo E, ou se você ficar mais seguro ainda, coloque os 8 tipos, né? Alfa, beta, delta e gama, tocoferol, e alfa, beta, delta e gama, tocotrienol. São 8, tá? Então, sempre pensem nessa parte do complexo E aí. Quando a gente utiliza complexo E, a gente precisa colocar outras vitaminas, não vai ver mais pra frente, mas para facilitar essa chegada de nutriente no neurônio, é essencial porque toda parte do complexo E vai estar na membrana do neurônio. O ômega 3, né, que a gente não pode deixar de usar, lá no neurônio do sistema límbico, né, o substrato preferencial desse neurônio é o DHA. Então por isso que a gente precisa colocar uma suplementação maior de DHA. Lembrando, que eu falei na aula, alimentação não basta, né? Tem que ser suplementação mesmo, tá? E um outro ativo muito importante que a gente pode colocar nesse ponto aí para ajudar nessa absorção é o ginkgo biloba, tá? O ginkgo biloba, ele ajuda muito na questão tanto da antioxidação como na agregação plaquetária e melhora a circulação sanguínea. Então o ginkgo biloba ele ajuda bastante nesse ponto, principalmente para ajudar a irrigar o neurônio, tá? Indo para a parte de energia cerebral. A gente já conversou aqui várias vezes, nós temos o ATP, né? A gente já falou sobre o ciclo de Krebs várias vezes, fosforilação oxidativa várias vezes, nós temos aula na plataforma sobre isso. Então a gente sabe o que é essencial na fosforilação oxidativa, a gente sabe o que é essencial lá no ciclo de Krebs, né? Então a gente precisa pensar o seguinte, beleza, é só suplementar a mesma coisa que a gente suplementaria por corpo? Não. O ATP cerebral, ou seja, a molécula, né, o que confere energia, né, para o cérebro, não é armazenado, tá? Ele não é armazenado. Então, para você ter ATP no cérebro, você precisa estar sempre construindo o ATP, né? Então, por isso que as suplementações são tão importantes. Por isso, quando a gente falou lá na aula de estatinas, eu falei com você a relação da estatina e da parte de a relação da estatina com a demência, né? Já tem muitos estudos que comprovam que utilizando a estatina, além de, né, enfraquecer o coração, você ainda diminui muito a capacidade cerebral, justamente por isso, tá? Como a estatina, ela corta o ciclo ali para a produção de colesterol, além de ela cortar o colesterol, e o colesterol é uma parte protetora dos neurônios, porque os neurônios são exclusivamente gordura ali por fora, né? Então, o colesterol protege os neurônios, ele ainda interrompe o ciclo da CoQ10, né? Da coenzima Q10. Então, no que ela interrompe esse ciclo aí, ela acaba evitando, né, que tenha lá a quantidade certa de ubiquinol para fazer com que
entre, né, que faça o processo completo ali da fosforilação oxidativa. E sem isso bem feito, nós não temos moléculas de ATP. Então, por isso que, com o tempo, isso vai se tornando algo que piora a demência, porque o cérebro precisa muito disso, o neurônio precisa muito disso. Então, a ATP cerebral, ela não é armazenada, tudo que você produz, você usa. Então, por isso que é extremamente necessário que você produza energia cerebral, tá? E quem já tá aqui, já tá acostumado a ouvir isso de mim, não adianta suplementação, tá? Então, não adianta só alimentação, né? Tem que colocar suplementação sim, porque são dosagens maiores do que seria uma suplementação, tá bom? Um outro ponto, como eu falei, a questão dos idosos, né? Por que nos idosos tem essa maior demência, né? Primeiro porque com o tempo isso vai diminuindo, né? Com o tempo você vai produzindo menos colesterol, vai perdendo a proteção dos neurônios. Cada vez que você, né, pensa, você gasta muito. Então quem é mais velho, né, tem esse gasto maior. E as mitocôndrias neurais, elas sempre vão diminuindo com o tempo. Então, de acordo com quanto mais idade a pessoa tem, menos mitocôndrias neurais ela tem, porque é o que mais gasta, né? A gente pensa muito aí no coração, né? O coração, ele vem, ele trabalha o tempo inteiro, né? Ele funciona o tempo inteiro, mas o cérebro trabalha muito mais que o coração, né? O cérebro ele tá ali o tempo inteiro trabalhando, né? O coração, ele, como diz eu ouvi uma vez uma pessoa falando que o coração ele trabalha, acho que é 1/3 do tempo, né? Porque ele contrai e relaxa, ele contrai e relaxa. Então ele não trabalha tanto quanto o cérebro que trabalha o tempo inteiro. Então, pra gente pensar nisso, né? Energia cerebral, mitocôndria cerebral, a gente tem que lembrar de como que a gente faz para melhorar a nossa síntese de ATP, né? Lembra lá que a gente fala do protocolo Sinatra? Protocolo Sinatra, a gente usa 4 suplementos, 4 micronutrientes para conseguir produzir mais ATP, dar mais força para o coração e com isso diminuir a insuficiência cardíaca, né? Então a gente usa L-carnitina, coenzima Q10, magnésio orotato e a D-ribose, né? Que a gente usa no protocolo Sinatra. Aqui, a gente não vai usar esses suplementos, a não ser a coenzima Q10, que ela é sensacional para essas coisas. De preferência, o ubiquinol, né? Porque o ubiquinol que é utilizado, então se eu conseguir manipular o ubiquinol, é melhor, né? Mas se não conseguir, pode ser a coenzima Q10 mesmo, que o ubiquinol é mais caro. E ao invés de usar a L-carnitina, que a gente usaria para insuficiência cardíaca, né? A gente vai usar a acetil L-carnitina. Gente, por que tem essa diferença da acetil L-carnitina para L-carnitina? Função a mesma, ela vai participar da fosforilação oxidativa. Só que a acetil L-carnitina, ela ultrapassa a barreira hematocefálica, enquanto a L-carnitina não faz isso. Então, por isso que a nível cerebral, a gente precisa colocar a acetil L-carnitina, né, que é a responsável ali por fazer o acetil-CoA entrar na mitocôndria, na fosforilação oxidativa. Então, nós temos aí acetil L-carnitina e coenzima Q10, tá? A gente tem que pensar num ponto, né, que é muito importante, analisar as outras coisas em relação a cérebro, tá? Nós temos uma coisa que chama neuroglicopenia, que é como se fosse uma espécie de diabetes, né, cerebral. E por que isso? Acontece uma falta de glicose no organismo, porque a proteína de transporte ali, ela não está sendo bem executada, né? Os genes que fazem as proteínas de transporte da glicose para o cérebro, que são a proteína GLUT1 e 3. GLUT1 e 3 são as proteínas de transporte que transportam a glicose para o cérebro. Os genes que produzem essas proteínas são genes que são totalmente dependentes de cromo e vanádio. E a gente não tem tanta suplementação assim de cromo e vanádio. A gente consegue consumir, sim, o cromo? Consegue, né? Só que ele é muito quebrado por várias coisas. Existem vários minerais que não deixam o cromo ser absorvido. Então, seria interessante analisar, colocar isso também para ser um ponto a ser analisado aí, né, no seu paciente, tá? Então, quando a gente entra nessa parte de energia cerebral, a gente pega essas suplementações que são muito interessantes para isso aí, tá? Um outro ponto que a gente precisa analisar é a parte de equilíbrio, né? Equilíbrio cerebral. Como que a gente consegue equilibrar o cérebro? Através dos neurotransmissores, né? Nós temos aí 4 neurotransmissores que são principais, nós temos vários, né?
Mas os 4 principais, que é a dopamina, GABA, serotonina e acetilcolina. Nós temos os 4 principais. Esses 4 principais, a gente consegue alterar muita coisa. Então, a gente equilibrando o neurotransmissor, a gente consegue alterar bem-estar físico, temperamento e personalidade, né? Eles estão misturados aí, né? Eles que fazem essas funções, né? E vão acabar ajudando a gente a trabalhar o humor, a trabalhar a memória, né? Estão aí nos neurotransmissores, tá? Então, além desses suplementos que eu já falei com vocês, né? A gente tem vários outros que a gente consegue colocar nisso daí. Lembra que eu falei que um dos hábitos, dos piores hábitos que tem, né? É justamente o uso do telefone demasiado, tablet, essas coisas, justamente por causa das ondas, tá? Nós temos ondas que afetam, né, cada um dos neurotransmissores. Então, nós temos tanto que afeta quanto que energiza, né? Mas cada um tem a sua onda, né? Cada um tem o seu lado ali. Então, nós temos, por exemplo, o GABA, que ele tá responsável ali pela estabilidade, né? Ele que vai dar ritmo na conexão dos neurônios. Então, a onda teta, ela tá mais ligada ao GABA, né? Já a dopamina, por exemplo, ela já está mais ligada na relação de poder. Então, quando você tem, por exemplo, baixa de dopamina, você tem uma baixa autoestima, né? Você tem sensação de que você não consegue fazer as coisas. Isso é péssimo para quem estuda. Isso é péssimo para quem precisa ter foco, né? Então, para você melhorar os níveis, por exemplo, da dopamina, né? Melhorar, ou depende de como que você está com os seus hábitos, né? As ondas beta normalmente são ondas que alteram os níveis de dopamina, né? Então são várias coisas que tá aí no meio dos neurotransmissores que a gente precisa pensar, né? Então, por exemplo, dopamina. A dopamina, ela gera déficit de atenção, né? Se você tem um excesso de dopamina, você tem déficit de atenção. Se você tem, por exemplo, falta de acetilcolina, né? Você tem dificuldade de aprendizagem. Então, a gente precisa entender esses pontos aí para pegar cada suplementação e colocar da forma correta para o nosso paciente, né? A gente sabe que a baixa de serotonina gera depressão, né? A gente sabe disso. Então, a gente precisa de algumas coisas que vão ajudar nisso daí, tá? Quando a gente fala de dopamina, a gente precisa lembrar que a dopamina, a gente consegue melhorar ela aí, a gente consegue regular ela com a tirosina. Tirosina é ótimo para regular dopamina, tá? A GABA, né? O GABA a gente consegue, por exemplo, colocar a taurina e o inositol, são ótimos, tá? Mas a glutamina também é ótima para estimular GABA. Inclusive a glutamina, eu adoro colocar ela para suplementar de manhã, tá? De manhã em jejum, você tem a melhor absorção pelo estômago, pelo intestino. Então é muito melhor você tomar glutamina, por exemplo, né? Do que colocar todas essas coisas, por exemplo, aí, né? Quando a gente fala de serotonina, por exemplo, o que a gente pode usar para estimular a serotonina? 5-HTP, né? Se a gente usa 5-HTP, principalmente em jovens, faz muito efeito. O 5-HTP ele pode tanto estimular a serotonina, como ele pode estimular a melatonina, né? Então a gente tem essas duas coisas. Se você usa, por exemplo, o 5-HTP e dorme, né, e vai para um lugar escuro e fecha o olho, né, você produz melatonina com mais facilidade. Você tem essa agilidade aí, tá? Então, quando a gente precisa pensar na parte de serotonina, o 5-HTP para mim é um dos melhores. A gente também pode colocar aí, por exemplo, a B6, né, em formato de piridoxal 5-fosfato, que é a melhor absorção que a gente tem. E quando a gente pensa em acetilcolina, a gente vai colocar justamente a acetil-L-carnitina, né? Que ela vai ajudar justamente nessa produção aí, tá? E uma coisa muito interessante que eu gosto muito nessa parte de desempenho cerebral, que em todas as minhas formulações eu sempre coloco, é o ácido alfa-lipoico, tá? O ácido alfa-lipoico, ele é um anfifílico, né? E o que é um anfifílico? A gente já ouviu falar, por exemplo, da vitamina C, né? Da vitamina D. A vitamina C é hidrossolúvel, a vitamina D é lipossolúvel. Tem diferentes formas de absorção, tem diferentes formas de atuação. Então, depende de com o que você come para estimular ou para não estimular aquilo. Então, o ácido alfa-lipoico, por ele ser anfifílico,
ele tem afinidade pelos dois. Ele é tanto hidrofílico quanto lipofílico. Então, em tudo quanto é lugar, ele vai ser absorvido. Então, se você toma ele em dosagem maior, ele vai para todas as partes do organismo, né? Fora que ele aumenta a síntese de ATP, ele aumenta a proteção na bainha de mielina, ele faz parte da bainha de mielina no neurônio, então ele protege mais o neurônio, né? Então, o ácido alfa-lipoico para mim é um dos principais que eu mais coloco aqui para sempre ter isso, né? Para sempre ter esse ponto, tá? Um outro ponto importante, gente, quando a gente tem desequilíbrio de neurotransmissor, é a produção de glutamato, né? Eu não sei se já perceberam, quando a gente fica, por exemplo, muito ansioso com alguma coisa, ou quando a gente está numa festa dançando lá e dança e cansa muito, você chega em casa e fica extremamente difícil dormir, né? Fica extremamente difícil você deitar e relaxar, assim. Parece que as pernas estão incomodadas, parece que o corpo está ruim. Você está cansado, mas você não consegue dormir. Assim como se você ficar um bom tempo sem dormir mal à noite, por exemplo, né? Passar um dia cansativo é a mesma coisa. Você vai estar meio ruinzinho aí no dia seguinte, na hora de dormir, e isso é excesso de glutamato, tá? Então isso também atrapalha o desempenho cerebral. Por quê? Quando você fica, primeiro que tá errado, você já dormiu errado aí, já tá errado, né? Mas quando você tem um aumento de glutamato, você vai oxidar mais ainda as células do seu organismo. E isso vai aumentar a oxidação, né? Aumentar o estresse oxidativo, aumentar a oxidação. E aí a gente vai ter um excesso muito maior de coisas ruins, né? Então, uma coisa ótima que eu gosto de prescrever é a L-tianina, né? L-teanina. Eu falo L-tianina. A L-tianina que tá no chá verde, por exemplo. Então, se você tem você gosta de chá, por exemplo, tome o chá verde. Se não, mande manipular o L-tianina, né? Ele é ótimo para diminuir a quantidade de glutamato no organismo, tá? E glutamato é tóxico, né? Então, nós temos aí inúmeras suplementações que a gente pode colocar, tá? Um outro ponto que a gente pode fazer aí é justamente ajudar na parte de oxidação, ajudar no estresse oxidativo. Então, colocar mais suplementações que são antioxidantes, como por exemplo vitamina D, vitamina C, né? O ácido alfa-lipoico também. O ácido alfa-lipoico, inclusive, ele é muito importante porque em todo aquele processo que a gente já conversou sobre a parte de oxidação, estresse oxidativo, né? A gente produz o radical hidroxila, que é o pior que tem dos radicais livres, né? E o único suplemento que é capaz de impedir o radical hidroxila é o ácido alfa-lipoico, tá? Então, por isso que eu falei que é um que sempre está nas minhas prescrições, eu sempre coloco ele lá, né? Porque é uma suplementação que é muito boa, né? Então, eu posso ter mais tranquilidade em relação a todos os assuntos, né? Todas as partes da minha abordagem, né? Então, gente, né, conversando sobre isso, conversando sobre esse tanto de coisa que eu falei com vocês, né, a gente percebe que não tem como a gente fazer uma abordagem que não seja multifatorial. A gente não pode fazer igual todos os profissionais fazem, né, que a pessoa chega, fala o que ela quer, fala o que tem e a pessoa passa um remédio e a pessoa toma, né? Eu acho muito errado, principalmente quando passa aquele famoso medicamento para crianças com TDAH, né? Eu acho isso a pior coisa que tem. Eu acho que é um dos piores medicamentos que tem, justamente por lesar muito a pessoa, né? E a gente sabe, quem já testou, quem já percebeu a suplementação, ela faz essa diferença absurda no nosso organismo, tá? Então, quando a gente fala de abordagem nutricional, abordagem em desempenho cerebral, a gente precisa lembrar que tem as outras coisas, né? A gente precisa lembrar que tem a parte da suplementação, mas também tem a parte de exercício físico, né? Que aí obviamente vai ser com o educador físico, né? Com o profissional de educação física, mas tem algumas atividades que a gente consegue estudar, entender. O HIIT, por exemplo, é uma ótima atividade para aumentar o desempenho cerebral. Né, fazer toda a parte de modulação hormonal. A gente precisa pensar em modulação hormonal, sim, porque a modulação hormonal ela comanda os neurotransmissores, né? Se você suplementa ali estrogênio, testosterona, você consegue mexer em toda aquela parte endócrina, enquanto o sistema parácrino está do lado de dentro. E o sistema parácrino é onde estão os neurotransmissores. Então, várias trava-línguas. Então, a gente pode pensar também em modulação hormonal, que a gente vai ter, inclusive, aula só de modulação hormonal, tá?
A gente precisa sempre lembrar em como que a gente vai diminuir questão de estresse no nosso paciente. Estresse, a gente precisa diferenciar o distress do eustresse, né? O distress do eustresse. O eustresse, ele precisa estar ali. O distress não precisa, então você tem que analisar isso no seu paciente também, né? E a parte de atividade neural mesmo, estimular a pessoa a fazer atividadezinhas que estimulam o desempenho cerebral, caça-palavra, qualquer coisa que seja, a gente parece que é bobo, mas não é, tá? A gente fica o tempo inteiro no telefone, a gente fica o tempo inteiro ali mexendo nas coisas, passando vídeo pra cima, passando vídeo pra cima, e a gente esquece que a gente precisa trabalhar o nosso cérebro, tá? Então, se não tem nenhuma outra forma de você trabalhar o seu cérebro, trabalhe dessa forma. Baixe um jogo de raciocínio lógico, né? Vai jogando devagarzinho, tente fazer as coisas ali que eles vão pedindo, que estimula bastante a atividade cerebral, tá? Minha mãe toma simvastatina há anos. Como fazer essa substituição? Não tem substituição, Bruno, tem que tirar. Tem que tirar, tá? Não precisa ter preocupação com colesterol. Colesterol, ele não tem nenhum ponto negativo em se ter colesterol alto, tá? A não ser que o colesterol da sua mãe esteja em 800 e não vai estar, porque se tivesse 800 ela não estava tomando simvastatina, né? O colesterol, ele para ser algo negativo, ele precisa estar numa dosagem muito alta e mesmo assim ele não é o negativo, ele é um fator ali, é um aviso de que algo está errado no organismo. E ele só é ruim desse ponto se a pessoa já infartou. Então, para uma pessoa que é cardiopata e tem um colesterol alto, tem um ponto errado ali, tem perigo, né, disso ser um sinal de que está fazendo mal, alguma coisa está fazendo mal ali, aquele coração, né? Mas se a pessoa nunca infartou, não justifica ela tomar simvastatina, tá? Não justifica ela tomar nenhuma estatina, a não ser que o colesterol dela esteja a 800, tá? Porque não existe nenhuma coisa que comprove que o colesterol faz mal, não existe, tá? Não existe estudo que comprove. Toda vez que a gente vai analisar algum estudo que fala de colesterol, ele é muito ruim, é um estudo muito mal feito, né? Então, colocaram essa ideia pra gente que o colesterol faz mal, mas não faz, tá? Não tem nada a ver a pressão alta, tá, Bru? A simvastatina, ela não trabalha nisso daí. A única coisa que ela vai fazer com sua mãe é enfraquecer o coração da sua mãe, porque as estatinas, elas vão cortar todo o processo de fazer colesterol. Cortando isso, ela tem mais chance de ter demência, porque vai faltar colesterol no cérebro, vai faltar colesterol em todos os lugares de proteção do organismo. Todas as nossas células do organismo utilizam colesterol, todas as células. Então é algo que a gente não precisa diminuir. Inclusive, nos Estados Unidos, o pessoal usa muito um medicamento que aumenta o colesterol quando eles ficam mais velhos, porque quanto mais colesterol você tem, quanto mais idade, mais colesterol você precisa ter para não ter demência, para não ficar um idoso disfuncional, né? Então, não precisa tomar, né, nenhuma das estatinas, nenhuma delas tem algum ponto positivo, não acho que tenha, sabe? Para mim, sempre serão ruins, porque o fato de ela diminuir colesterol e coenzima Q10 são as piores coisas que ela pode fazer, tá? Então, além de ser um antinutriente, né? As estatinas, além de fazer essa depleção de B12, ela faz de vários outros nutrientes também. Nosso organismo fica desnutrido quando a gente toma uma estatina. E por isso que a gente vê muita gente tomando estatina sentindo dores nas pernas, né? Justamente por causa dessa diminuição aí da B12, tá? Gente, essa foi nossa aula de suplementação no desempenho cerebral. Eu falei pra caramba, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Façam um bom proveito, tá? Aproveitem essa aula aí. Eu gosto muito de trazer para vocês aqui as abordagens que eu uso, né? Como eu disse para vocês aqui, questão de dosagens é com vocês. Eu sempre coloco algumas coisas ali que são básicas. Quem já tá aqui comigo há um tempo sabe quais são as bases, né, que eu uso para ter uma ideia. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês aproveitem essa aula bastante, tá? E vai ficar gravada na plataforma para quem não assistiu direitinho hoje, tá bom? Eu agradeço vocês, muito obrigada por vocês terem assistido aqui comigo, muito obrigada por vocês terem ficado aqui. E na sexta-feira, aprendendo, vocês estão querendo mudar de vida mesmo, tá bom? Então, um abraço para vocês e até nossa próxima aula.